Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Quero aqui agradecer ao pastor Cairo pelo convite e peço desde já para você se inscrever aí no canal Fonte de Graça Oficial, aqui do nosso amigo, do nosso pastor Cairo, pastor Eliane, aqui da quadra 5 Leste. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra para você, ouvinte, e que você, nessa noite, não seja simplesmente ouvinte, mas que você venha ser praticante da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia em Jonas, amém? Jonas capítulo 1. Eu trouxe uma mensagem hoje, e o tema dela é: não fuja do seu chamado. Exatamente para você, para mim, para todos nós. Saiba nessa noite que você tem um chamado vindo do Senhor, e por isso não fuja do seu chamado, amém? Eu vou recitando os capítulos e o versículo, eu vou mencionar alguns tópicos e subtópicos, e vou estar pulando alguns capítulos, para a gente ganhar tempo na ministração, amém? Jonas capítulo 1. O título diz assim: chamado, fuga e punição de Jonas. A palavra Ievá veio Ioá, Jonas, filho de Amitai, como está ordem, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele, indagou como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele lembre-se de nós, para que não venhamos todos perecer. Versículo 8. Imediatamente lhes perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? De onde vens e qual a tua terra? E que povo pertence tu? 9. Jonas passou e respondeu-lhes: eu sou hebreu e temo a Ievá, Elohim, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Versículo 12. Diante do que Jonas lhe aconselhou, pregai e lançai ao mar, e haverá de aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Vamos ganhar tempo. Versículo 15. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e logo este acalmou. Assim que notaram que o mar aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Ievá com grande temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo votos. Entre mentes, Ievá, o Senhor fez com um grande peixe engolisse Jonas, e ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Segundo, a oração de Jonas. Então, dentre o ventre do peixe, Jonas orou, Ievé, o seu Elohim Deus, e disse: em meu desespero clamei Ievá, e ele respondeu do ventre de Seol. Da morte gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. 7. Capítulo 2, versículo 7. Eis que quando minha vida já ia apagando, eu me lembrei de ti, Ievé, e a minha oração subiu à tua presença e o teu santo templo. Ievé, deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. 3. Jonas prega a palavra em Nínive. Então a palavra Ievá: o Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim
que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. E Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava 3 dias a percorrer. 5. Então, ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos demais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram de roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. 6. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou sobre cinzas. 7. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e dos seus nobres fica proibido todo homem ou animal, boi ou ave, provar de qualquer alimento, portanto não havereis de comer nem de beber nada. Cobri-vos de veste e arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais e todos os cidadãos. Orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte a sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não nos mais destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram os seus maus caminhos e abandonaram a violência. E atendeu às orações do povo, voltou para trás e não destruiu a cidade que havia ameaçado. Capítulo 4, versículo 10. Entretanto, Jeová ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela? Não fizeste crescer nem a podastes. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120.000 seres humanos, que não sabem nem discernir entre a mão direita ou a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não havia eu de ter pena dessa grande cidade? Soberano Deus e eterno Pai, eis aí a tua palavra, eis aí, Senhor, em nome de Jesus, a palavra que o Senhor nesta noite me deu. Por isso, ó Deus, que eu possa desaparecer nesta noite, mas que a presença do Teu Espírito Santo, ó meu Pai, possa me usar com poder e autoridade, ó meu Pai, mais uma vez, pela Tua rica e misericórdia. Amém? Glória a Deus. Como eu tinha dito, o tema dessa mensagem: não fuja do seu chamado. Eu quero abordar alguns temas nessa noite, e o primeiro tema é o chamado. Eu quero dizer para você nessa noite, que todos nós, a partir do momento que levantamos nossa mão, que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas, das nossas almas, você tem uma missão. Meu Deus, irmão Juliano, e qual é essa missão? Você tem um chamado, você tem uma missão a ser cumprida. Eu quero te dizer nessa noite que você é um profeta do Senhor. Eu quero dizer nessa noite que você é um levita da casa do Senhor. Eu não sei em que momento e que circunstância você possa se encontrar nessa noite, neste momento e neste dia, mas eu quero te dizer que você não pode fugir do seu chamado. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus te colocou como confiança, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos como confiança, Ele quer que você leve adiante. Ele quer que você seja uma árvore que ao seu tempo vai frutificar e no tempo certo dar o fruto. E que essas pessoas possam comer do fruto e se alimentar do mesmo amor que você teve quando recebeu Jesus na cruz. Eu quero te dizer nessa noite que você tem um chamado.
A sua família tem um chamado, a sua família precisa de você. Eu quero te dizer que pessoas estão dependendo de uma única palavra, uma palavra lançada da tua boca, dos teus lábios, quem sabe um louvor, para que elas possam se colocar de pé diante da presença de Deus. Eu quero te dizer que aquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida, somente é para a minha e para a tua vida. Não pense que às vezes você pode querer frustrar os planos de Deus, não. Eu quero te dizer que você tem um chamado, e não adianta você querer correr por um lado, para outro, como fez Jonas. Jonas, Deus ordenou a ele que fosse até Nínive, e ele já foi indo para Tarsis. Entrou dentro de um barco, e ali tiraram sorte, e ali ele foi engolido por uma baleia. E eu quero te chamar a atenção, que uma coisa que me chamou a atenção na palavra, é que os marinheiros daquela embarcação serviam a vários deuses, e ali eles clamaram aos deuses dele, mas de nada puderam fazer. E quando Jonas reconhece que o problema era ele, por ele estar negando o chamado de Deus, ele fala: me joga deste barco, que a tempestade vai acalmar. E foi o que aconteceu. E ali aqueles marinheiros, a palavra nos diz que eles serviram a Deus e começaram a fazer holocaustos a Deus em agradecimento por eles não ter tido perecido naquele mar. E eu quero te dizer nessa noite que muitas das vezes você, até mesmo afastado, até mesmo rebelde, de não querer fazer a vontade do Pai, mesmo assim, as pessoas estão olhando para você, e estão querendo se espelhar em você, mesmo sabendo que você falhou, mesmo que você esteja perecendo, mas eles sabem que você serve a um Deus que tudo pode. Por isso, nessa noite, se levante, coloque de pé nessa noite, e reconheça que sem a presença de Deus, sem o seu chamado, você pode se tornar uma pessoa, digamos, infeliz. Você pode ganhar dinheiro, você pode adquirir bens, você pode ter tudo na vida, mas se você não tiver a presença de Deus, você vai ser uma pessoa frustrada. A Bíblia nos diz: vinde e provai, prove do Senhor nessa noite, saiba que Ele é rico em misericórdia, como diz aqui no capítulo 4, no versículo 11, que Ele diz que Ele se compadeceu daquelas pessoas, até dos animais, Ele se compadeceu, e Ele desistiu de destruir aquela cidade que era por nome de Nínive. E eu quero te dizer nessa noite, que Deus te escolheu, Deus Ele te capacita para que você venha fazer a obra dEle, e o que Ele tem na tua vida é entre Ele e você. Por isso, nesta noite, tome posse dessa palavra, tome posse daquilo que Deus tem reservado para a tua vida. Aleluia. Todos nós, em todo momento, aceitamos a Jesus, nós temos o nosso chamado. Não fuja do seu chamado, não tente se esquivar. Eu sei que os dias são maus, e a nossa carne, ela muitas das vezes, ela pede para a gente retroceder. Mas eu quero te dizer nessa noite, que maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. A vontade da carne pode até tentar prevalecer na tua vida, mas ela não vai te dominar, porque maior é a vontade do Senhor em nossas vidas. Eu quero te dizer que você tem uma missão, e tudo aquilo que Deus coloca em seu coração, pela vida do próximo, a respeito da salvação, seja ela familiar, sendo que cada dia você tem que ser exemplo para a tua família. Isso é forte, meus queridos. Se você tem um chamado, e se seu chamado é na família, você tem que ser exemplo na tua família. Quantos por aí não estão dando exemplos nem dentro de casa, que dirá dentro da igreja? Eu quero te chamar a atenção nessa noite para isso. O segundo tópico é que no meio dos seus amigos você tem uma missão, de a cada dia ser a diferença no meio deles. Porque eles fazem isso ou aquilo outro, você não, você é diferente. Você não vai pelo caminho dos ímpios, você faz sempre o contrário. Terceiro tópico, até os inimigos, isso é forte. Agora é forte, queridos. Sendo a cada dia misericordioso, ou seja, você tem que perdoar, né? Você tem que estar ali tendo compaixão daquela vida, por mais que a gente sabe que
É o inimigo que usa as pessoas, e muitas vezes são as pessoas que deixam ser usadas pelo inimigo, mas você tem que usar de misericórdia. Então, se você está na sua família, seja exemplo. Receba o chamado nessa noite. Se você está entre seus amigos, seja a diferença no meio deles. E se você está entre os inimigos, saiba que você tem que ser misericordioso. Quero te dizer nessa noite, que nada pode impedir os planos de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. Jonas tomou uma decisão imprópria, de não querer fazer a vontade de Deus. E eu estava lendo o texto, mais aqui para frente, ele diz que, no versículo 2, capítulo 4, versículo 2, olha só. Então orou Jeová e desabafou, dizendo: Ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Olha só, Deus já estava tudo projetado. Deus falou: eu vou destruir aquela cidade, porque existia uma maldade tamanha naquela cidade, e Deus viu que isso estava subindo. E isso me chama a atenção, que se você não adora a Deus de uma maneira ou de outra, algo está subindo para os céus. Isso é importante frisar, que se você é um adorador, você começa a adorar, e a sua adoração começa a subir, ela começa a subir. E da mesma maneira que, se você não está adorando, se você está com dificuldade de adorar a Deus, se você não está fazendo a vontade de Deus, algum tipo de adoração está subindo ao trono da graça. E eu quero te dizer nessa noite, que você possa ser um escolhido, e que você possa receber a missão que lhe foi dada, que você venha se encorajar, que você venha tomar posse da presença de Deus, que você venha pedir ao Espírito Santo para que te dê ousadia a fazer a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero deixar essa mensagem, e que Deus foi que te escolheu, Deus é quem vai te capacitar, é Ele que garante a vitória. Por mais difícil que você esteja passando, presbítero Juliano, eu estou fazendo a obra e não está sendo fácil, e eu quero te dizer nessa noite, e que dia que está escrito na Bíblia que vai ser fácil. Olha a vida de Davi. Davi matava urso e leão, depois foi enfrentar gigantes, depois disso ele foi perseguido por Saul. Então eu quero dizer para você nessa noite, comece a tomar posse, comece a pagar o preço, que existe um preço a ser pago pelo seu ministério. Existe um preço para você estar louvando na casa do Senhor, para você estar ministrando a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que vai vir as aflições, vai vir as calúnias, mas quem te justifica é o Senhor. Não deixe os falatórios ser maior do que o chamado que Deus tem na tua vida. Levante sua cabeça nesta noite, pratique, ouça. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então ouça a palavra do Senhor. Comece a perguntar para Deus o que Ele acha da sua vida, não a dos outros. O que os outros estão achando da sua vida e do seu ministério? Eu quero te dizer nessa noite que nem Jesus agradou a todos. E eu quero te dizer que nossa vida também nessa terra não vai ser diferente. Por isso, tome posse do seu chamado. Nessa noite, comece a fazer a diferença através do seu chamado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Outro tópico. Nada pode impedir os planos de Deus na sua vida, a não ser você mesmo. E aqui eu coloquei como. E eu já disse que já fiz uma introdução. Fazendo escolhas erradas. Não faça escolhas erradas. Não ande com pessoas que não te coloquem para cima. Não ande com pessoas que não falam a mesma língua que você fala, que é a língua dos céus, é a língua do reino. Eu quero te dizer nessa noite que você não tem que fazer acepção de pessoas. Você tem que ganhá-los para Cristo.
Mas eu quero te dizer nessa noite que você não pode andar misturado. Você tem que andar com o povo de Deus. Você tem que ser a diferença na onde existem os ímpios. Sabe por quê, queridos? Porque se você não está alimentando a tua alma, você vai alimentar a tua carne. Assim, na minha conversão, há muitos anos atrás, coisa de 18 anos atrás, eu conheci um rapaz, e ele me disse, ele meio que falou para mim, em outras palavras, mas eu entendi, que existem dois lobos, um branco e um negro. O branco simbolizando a presença do Espírito Santo, e o negro, o nosso inimigo de nossas almas. E ele me disse no início da minha caminhada, qual deles você tem alimentado? O nome dele é Júnior. E ele perguntou para mim, qual deles você tem alimentado? O lobo branco ou o lobo negro? E que nessa noite você possa meditar nisso. Que você tem que alimentar a sua alma. Você tem que alimentar o seu espírito, para que a carne não venha prevalecer na sua vida. E por isso, não faça escolhas erradas. Seja compassivo, que tenha compaixão. Seja misericordioso na sua chamada. É aquele que perdoa. Aquele que chega e fala, você não vai chegar para essa pessoa e falar que ela te fez isso e isso não. Simplesmente você vai liberar o perdão sobre a vida dela. Seja benigno, que tem caráter e seja prestativo. Seja prestativo na obra do Senhor. Seja uma pessoa que tenha caráter de estar ajudando e pagando o preço aqui junto com o seu pastor. Seja longânimo. Olha só que interessante. Aquele que resolve as coisas sem usar a força física. Muitos irmãos aí que às vezes saem nos tapas, quer resolver na própria força, mas saiba que a sua peleja, a sua luta é do Senhor. Você não tem que estar discutindo, você não tem que estar batendo boca, você não tem que estar se rebaixando, criticando, xingando, não. Eu sei que nós somos seres humanos, e às vezes nós falhamos, mas eu quero te dizer que essa luta é do Senhor. E se Ele tem um chamado na sua vida, se você tem uma missão a ser cumprida, seja longânimo, como diz aqui, que vai resolver espiritualmente falando, querido. Ore pelos seus inimigos, ore pelos aqueles que estão te perseguindo, por aqueles que estão caluniando você. Entregue eles nas mãos do Senhor, e tudo vai estar resolvido, querido. Olha só, nas mãos do Senhor. Quem pode escapar das mãos do Senhor? Me diz aí, amém? Quero chamar a atenção de você também sobre quando Jonas foi engolido pela baleia. E ali ele passou 3 dias e 3 noites, como diz a palavra. E ele orou ali a Deus. E eu quero trazer isso também para você nessa noite, que existe um lugar secreto. Eu não sei qual é a tua situação nessa noite. E quem sou eu, presbítero Juliano, para estar julgando a sua causa? Quem julga, quem vai te justificar é Jesus Cristo, que hoje é o nosso advogado. Mas existe um lugar secreto. Dentro do ventre da baleia, Jonas reconheceu que sem Deus ele não era nada. E ele pede uma oportunidade para Deus. E pela segunda vez que ele é chamado, que Deus dá uma ordenança, ele vai até Nínive. Mesmo contrariado, depois com a situação que Deus não destruiu a cidade, mas ele recebeu a missão e foi lá e cumpriu a missão. E eu quero te dizer nessa noite, que se você não se encontra no lugar secreto, hoje é noite de você visitar o lugar secreto. Presbítero Juliano, que lugar secreto é esse? É o lugar onde você e Deus conversavam. É onde você e Deus batiam aquele papo. Aquelas conversas que entravam por madrugada adentro. Ou quem sabe de madrugada o Espírito Santo te despertava para você orar, para você fazer a obra, para você falar em línguas, para você louvar ao nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que este lugar secreto, ele tem que ser movido através da sua pessoa. Comece nesta noite a buscar o lugar secreto. Quem sabe tem bastante tempo que você não bate um papo com Deus. Quem sabe que já tem um tempo que você não ora a Deus. Quem sabe você está meio que prostrado. Mas através da sua posição de você se levantar e ir para o lugar secreto e saber que você não é nada sem a presença de Deus, eu com certeza te digo, Ele vai te levantar.
Ele vai te colocar de pé. Ele vai te colocar em lugares altos, como diz a palavra, e vai fazer de você uma nova criatura. Receba nessa noite esta palavra, receba nessa noite esta missão, receba nesta noite o seu chamado. Retorne, não importa onde você caiu, aonde você se prostrou, saiba que existe um Deus que nessa noite te levanta, que te coloca de pé e te diz que muda a tua história da tua vida, a história da tua família, a história da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Receba nesta noite o chamado do Senhor. Faça como Jonas, mesmo rebelde, às vezes ali foi para o ventre da baleia, mas ele reconheceu que sem a presença de Deus, ele não era nada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Lá no capítulo 2 ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Capítulo 2, ele diz: na minha angústia. Quem sabe você está angustiado nesta noite, por algum tipo de situação, por algum tipo de problema. Eu quero te dizer que clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir. Aleluia, Jesus. Outro tópico, já estou acabando. Independente de quem seja, nunca fique irado por Deus ter misericórdia desta pessoa. Muita gente se revolta porque Deus levantou quem está prostrado. E se Ele levantou, é porque o amor dEle alcançou este homem. E da mesma forma que o amor dEle te alcançou, Ele vai alcançar quem está prostrado. Por isso não fique irritado porque Deus perdoou. O nosso Deus, Ele é de perdoar mesmo. Ele sabe que a gente é falho. E por isso Ele está aí hoje, rico em misericórdia. Diz a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois a sua misericórdia se renova cada manhã. E eu creio nisso. O amor de Deus é maior do que qualquer coisa que possa existir na sua vida. Maior de qualquer coisa, meu querido. Nessa noite eu quero te dizer que o amor de Deus, Ele até nos constrange de saber que existe um Deus que deu o seu único filho para perecer na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E para finalizar, eu quero deixar aqui para você em Jeremias, que você possa ir meditar na sua casa, onde você estiver. Jeremias, já estou encerrando. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, que diz assim: Jeremias é convocado a pregar. Recebe aí, querido. A palavra Yevá chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que tivesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui, ó eterno Yevá, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto o Senhor orientou. Olha o que o Senhor diz: não alegues que és muito jovem, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger, assim diz Yevá. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras na tua boca. Vê hoje como concedo autoridade sobre ti, as nações e os reinos dessa terra, para arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, mas também para edificar e plantar. Edifique, comece a plantar, comece a semear nessa noite. E aqui eu deixo, mais uma vez, os meus agradecimentos pela rica oportunidade. Não seja como um fujão que foi Jonas, que teve que pagar um preço de estar lá no ventre da barriga e passar o que passou, para saber e reconhecer que Deus, Ele é Deus. E se Ele tem um chamado na tua vida, cumpra o chamado, cumpra a missão, porque não é pesado, não é fardo nenhum servir a Deus.
Não é fardo nenhum e não existe dificuldade em fazer a vontade de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal Fonte de Graça Oficial. Assembleia de Deus do meu amigo, pastor Cairo e Eliane. Deus abençoe e até a próxima.